Nós estamos de volta com Hora Geral nessa manhã de terça-feira. Estou conversando com César Eduardo Padovan Valente. Ele é gerente da Agência Ambiental de Santos, na CETESB. César, a gente estava falando a respeito do canal lá do Armazém 40, né? Com relação àquele terminal de grãos. E isso causa, assim, uma grande preocupação. Eu tenho aqui um dado que em setembro o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir a instalação de áreas de comércio e armazenagem de granéis sólidos no bairro da Ponta da Praia. Ou seja, são granéis sólidos, minérios de ferro, manganês, bauxita, carvão, sal, trigo, soja e fertilizantes. Como que houve uma decisão, uma liberação por parte do Supremo, sendo que o clamor da população ali da Ponta da Praia é muito grande com relação ao ônus que tudo isso está acarretando? Aonde, entre Supremo, população, aonde que a CETESB entraria ali para tentar disciplinar esses dois lados? Na verdade, nesse caso específico, a CETESB está do lado da população e da Prefeitura. Essa decisão do Supremo é em questão de uma publicação de uma lei feita pela Prefeitura que proíbe o armazenamento de grãos na região da Ponta da Praia. No final do ano passado. Nessas condições, o que a gente entende é que, nas condições atuais, realmente fica muito difícil para a população e para o próprio empreendedor, porque são muitas fontes, né? E não é só a emissão do pó decorrente da própria armazenagem, da transferência dos grãos. Você tem que considerar o enorme fluxo de caminhões, o enorme fluxo de locomotivas, enfim, todo este aparato, né, que faz com que o porto bata recordes sucessivos, né? Isso traz incômodos. E a sociedade, o que a gente imagina hoje, o que a gente sente hoje é que a sociedade começa a repensar essa questão de você... É óbvio que há necessidade de você crescer, há necessidade de você bater recorde de exportação, mas isso precisa ser com um mínimo de convívio pacífico. E na Ponta da Praia, infelizmente, apesar das ações da CETESB, e o que a gente tem buscado mostrar para a população, que a CETESB não é e não será a única que conseguirá resultados significativos se estivermos sozinhos. Nós somos do apoio da CODESP, nós somos do apoio da Prefeitura, nós somos do apoio da CT. Eu queria te dar, por exemplo, um exemplo. Se você pegar os caminhões que transportam grãos no Brasil, eu não vou saber precisar a cifra, mas eu lhe garanto que mais da metade dos caminhões que transportam grãos transportam de forma... irregular? Não diria irregular, mas não eficiente. Você percebe que você vai a São Paulo, você consegue ver na Avenida Bandeirantes grãos... Ixi, caindo Então, isso vem despejando desde o Mato Grosso. Então, nós temos, não é só na questão ambiental, mas a gente tem problemas estruturais no Brasil que precisam ser resolvidos. Quer dizer, na medida que você trazer a soja para cá, ou o grão para cá, de trem, num maior volume, isso pode ser interessante. Tem uma série de ações que precisam ser feitas e a CETESB tem a sua participação, mas ela é uma participação restrita dentro de um processo de legislação engessada, entre aspas, né? Nós temos que respeitar uma série de regramentos, conceder prazos, estabelecer fluxogramas, estabelecer prioridades. Então, nós contamos também com a ajuda, inclusive da população, para que faça a sua reclamação, para que nos dê mais força, para que a gente possa atuar nesse sentido. César, o que você está falando é algo que a gente vem sempre debatendo. Não existe, lógico, no nosso país um investimento em ferrovias, que isso diminuiria significativamente o número de caminhões, por consequência teríamos um ar bem mais agradável, mais puro. Mas ainda falando da Ponta da Praia, eu ouvi, não sei se procede, que os terminais de granéis da Ponta da Praia, eles não estão usando um filtro adequado e que esse filtro diminuiria a emissão dessa poeira de farelos. Procede essa informação? Não procede. Nós temos na emissão duas fontes significativas: o carregamento dos navios e as transferências. As transferências, de maneira geral, se utiliza filtro manga, que é um equipamento tradicional no controle. Óbvio que ele precisa operar dentro de uma faixa de eficiência, num range lá de acima de 92%. Mas o equipamento é o equipamento ideal. O que nós temos, sim, é uma ausência de controle no descarregamento dos navios. Então, a grande parte da poeira, né, gerada está ligada a esta fonte. Quando você carrega o navio, principalmente no início da operação e nos finais de operação, que eles chamam de rechego, há uma emissão significativa, sim, né? E em épocas de inverno, em épocas de seca como essa,
esta poluição é muito mais sentida, porque você tem o ar mais seco, você traz mais transtornos para a população, principalmente a população mais idosa, que sofre com as consequências, problemas respiratórios. Isso pode influir significativamente Sim. na qualidade de vida. Agora, César, lógico que eu não quero pegar aqui você como o salvador da pátria, mas o que falar para essa população da Ponta da Praia? Aguarde, vá à justiça, cobre da CETESB, cobre da prefeitura. O que essa população pode fazer? Você como um representante, Não, como na gerente da verdade, CETESB. o nosso trabalho é diário. Nós fiscalizamos de forma sistemática os terminais. A cada constatação de irregularidade, a gente aplica as penalidades, exige do empreendedor uma adequação, correto, um tratamento correto. Só que isso demanda tempo, né? Demanda tempo. Ela precisa ser complementada com outras ações, né? Por exemplo, os terminais são arrendatários da Codesp. Então, se você olhar os contratos antigos da Codesp, eu não sei como serão esses, mas os antigos contratos de arrendamento sequer previam uma questão ambiental, né? Então, isso dificulta muito a ação da CETESB. Então, a questão, ela é óbvio, a população, e a CETESB como acolhe o reclamante, né? Nós temos um atendimento ao público que recolhe todas as reclamações. A população fica ávida para a CETESB, mas outros órgãos também têm bastante, Secretaria de Portos, Codesp, ANTAC, Prefeitura, todos esses, de uma certa maneira, precisam ser pressionados para que a gente possa resolver uma situação que não é simples. A Ponta da Praia cresceu muito, a cidade avançou para dentro do porto, e a gente precisa de uma solução que ela não será imediata, mas ela precisa ser trabalhada desde já. E tem um outro aspecto também, César e amigos do Hora Geral, tem uma questão de saúde, porque existem ocorrências de pessoas que passaram a ter problemas respiratórios por causa desse farelo, dessa poeira, né, dos terminais de granéis na Ponta da Praia. Então, ou seja, mais um outro órgão que deve estar à mesa para tentar discutir, não digo sensibilizar, e promover o mais rápido possível uma alternativa em benefício dessa população. Porque eu fico imaginando quem mora lá, paga IPTU, paga condomínio, paga o aluguel, dependendo, paga a prestação do apartamento. Você chega na sua casa, você quer abrir aquela janela, você receber aquela poeira. Então, é algo que preocupa sim. E isso pode até atrapalhar o bairro da Ponta da Praia, né? Sim, pode trazer consequências que você desvalorização do imóvel, desvalorização, por exemplo. Sim, porque... agora, o problema é que uma dificuldade que a gente tem na Ponta da Praia também é que não há o que a gente chama de zona de amortecimento, né? Você vê que o que separa as residências... É uma avenida. É uma única avenida. Que então, é a Avenida Mário Covas. Exatamente. Isso dificulta muito. Não é uma justificativa para os problemas. Os problemas, eles estão lá, a gente trabalha no sentido de que isso seja minimizado. Mas não é uma tarefa fácil, é uma tarefa complicada, porque são muitos e muitos entraves para que a gente consiga avançar nessa questão do controle. César, o Miranda na Ponta da Praia, a CETESB é um órgão que funciona mais para multar ou mais para resolver? Para os moradores da Ponta da Praia, a multa não resolve nada, não paga a nossa saúde. É o Miranda, é um desabafo de um morador da Ponta da Praia. Eu acho que é um desabafo. Eu também sou morador, eu também moro próximo à Ponta da Praia, eu também, ainda que enquanto seja hoje gerente, mas eu também sofro com os mesmos problemas. E ele tem razão, nós não trabalhamos, a multa é o nosso último... É a última instância. Última instância. Só que eu lembro, o processo os armazéns se instalaram na Ponta da Praia sem o licenciamento da CETESB. Então, década de 70. Por conta da década de 70. São licenciamentos, empreendimentos antigos. Então, isso nos dificulta muito, porque a gente fica sempre correndo atrás da implantação do terminal. E houve um incremento muito grande da produção, da exportação brasileira de grãos, né? Não há um rearranjo para outros portos, né? Então, Santos concentra um volume significativo de carregamentos. E isto precisa ser visto com outros olhos pelo governo federal, que, a bem da verdade, é aquele que administra o porto. Agora, tem um outro aspecto também, César, que é bom de deixar bem claro. Na época da instalação desses terminais, década de 70, como o César comentou, não se falava, existia, mas não se tinha preocupação com relação ao meio ambiente. E também, ali a Ponta da Praia, ela não era tão populosa como nos dias de hoje. Agora, não existe a possibilidade, talvez você não seja a pessoa correta para responder, mas
é um funcionário da CETESB, é um gerente, deve ter como explicar, talvez um termo de ajustamento de conduta entre esse terminal e a população, colocando a CODESP como intermediadora disso, algo que possa ser feito muito rapidamente, porque por mais que nós convoquemos ANTAC, Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, até de Estado, o município, isso demanda um tempo, né? Até para que saiam algumas medidas. Talvez um TAC não seria uma alternativa, César? Sim, o TAC é um instrumento, como você diz, um termo de ajustamento de conduta, que deve ser celebrado, talvez até com a presença do próprio Ministério Público. Concordo. Que nos ajude a resolver a questão. A CETESB hoje entende que a gente poderia até começar a pensar, e desde já, e isto vem de encontro com a lei da Prefeitura, no sentido de que você transfira essas operações de armazenagem de grãos para outro local do porto. É óbvio que isso não vai ser feito da noite para o dia, mas é uma possibilidade que deve ser pensada com insistência, se mantidas as condições operacionais atuais. Por exemplo, você não é da CODESP e também não é do terminal, mas tem conhecimento suficiente para responder. Quando vencer o contrato com esse terminal de granéis, por exemplo, numa renovação, é possível que a CODESP cobre um aperfeiçoamento nos equipamentos para tentar diminuir os danos causados aos moradores do entorno? É isso que esperamos e temos discutido isso com a CODESP, de novo reforçando que como estão ausentes do processo de licenciamento, sim, a gente tenta influenciar a CODESP nesse sentido. Os contratos já venceram, muitos deles estão em análise, sendo postergados, né, aí por conta dessa questão federal, mas a gente tem insistido com a CODESP que o viés ambiental seja colocado na estrutura do arrendamento, porque senão nós vamos perpetuar esses problemas. César, que participação a CETESB teve com relação ao traçado do VLT? Eu não me lembro quando estava aquela discussão, se vai para o canteiro central ou não, falta um lado da CETESB. O que a CETESB teve de participação com relação a esse traçado do VLT? Bom, nesse aspecto eu queria deixar claro que a Agência Ambiental de Santos não tem nenhum envolvimento. É São Paulo. Esta é São Paulo, é a CETESB de São Paulo, e uma outra diretoria de Avaliação e Impacto Ambiental. Ótimo. Do que eu conheço do processo, há uma controvérsia em relação ao traçado original. O traçado original previa a utilização única do antigo ramal ferroviário, né? E há uma posição do Ministério Público dizendo que esta mudança foi feita sem o conhecimento da CETESB. O empreendedor e a CETESB, São Paulo, dizem que não, que isso já estava previsto e isso foi modificado ao longo do processo, o que não é algo estranho. Você pode, ao longo do processo, fazer uma modificação. Inclusive foi o Ministério Público que pediu esse estudo, né? Exatamente. Mas, do ponto de vista, eu não conheço muito o processo, mas me parece que como morador é uma ferramenta de transporte, sim, extremamente interessante e eu acho que superadas essas questões de trajeto aí, eu acho que vai ser um grande avanço para a nossa região. César, e com relação à balneabilidade, você pode nos informar se existe uma preocupação dessas medições, se elas têm um aumento mais frequente pela proximidade da temporada de verão ou trabalham normalmente? Não, a temporada de verão não altera o procedimento, as coletas continuam sendo feitas a cada 7 dias, semanalmente, e os resultados também disponibilizados para a população no site da CETESB. E nosso sinal chega também na cidade de Cubatão. Se não me engano, ali no 9 de abril tem um medidor, né, da poluição do ar, não sei se é da CETESB. Como é que está a avaliação do ar na cidade de Cubatão? Então, Cubatão é uma agência específica, né, que atende... Nós atendemos de Guarujá a Peruíbe. Tá certo. Cubatão atende o município de Cubatão e Bertioga. Também temos problemas em Cubatão, né, mas lá com outro tipo de material por conta das indústrias, né? Mas também há um trabalho sistemático da CETESB no sentido de diminuir essas concentrações de poluentes. César, estamos chegando no final do Hora Geral. Como que a população pode participar, pode denunciar, pode se envolver com a CETESB? Ela pode ligar no 3227-7767
e procurar as funcionárias do setor de atendimento ao público e fazer todas as reclamações possíveis, as solicitações, que nós estaremos acolhendo-as e, dentro do possível, atendendo da melhor maneira possível. Repetindo o telefone? 3227-7767. E outro aspecto também, a gente falou a respeito do porto, né, da ponta da praia, mas também nós observamos que faz um bom tempo que não tem esse tipo de desastre ecológico, com derramamento de óleo de algumas embarcações. Isso também foi motivo de multas altíssimas. Você acredita que tem uma fiscalização, existe uma fiscalização por parte da CETESB também com relação a essas embarcações que adentram o Porto de Santos? Em termos de fiscalização, não. A fiscalização é a Capitania dos Portos e CODESP, mas quando ocorre Quando ocorre, a gente atua no sentido de fazer o recolhimento do material, causar o menor impacto possível. Uma ação importante que houve por parte da CODESP, principalmente com relação a derrames de óleo, é uma portaria que proíbe o abastecimento dos navios no período noturno, né? Era isso que causava um derramamento? Talvez não fosse a grande fonte, mas contribuía, né, para que isso talvez não houvesse um cuidado tão significativo. Sim. E essa portaria nos tem ajudado bastante, porque houve, com certeza, um decréscimo muito grande de episódios dessa natureza. Tá certo. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer a presença do César Eduardo Padovan Valente, gerente da Agência Ambiental de Santos, na CETESB. César, obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Um abraço. Você quer deixar mais alguma mensagem, um recado para o telespectador? Um abraço, bom dia a todos. E é importante que a CETESB esteja presente também para informar a população, para ser um aliado da população. Você falou algo importante, que essa é uma preocupação também da CETESB com relação ao que está acontecendo na Ponta da Praia. E a gente fala também de um crescimento de uma região, de uma cidade como Santos, que não pode deixar de ter um regramento para o bem da sua população. Obrigado, César. Continua mais um pouco aqui com a gente. Chegamos ao final do Hora Geral. Parabéns para a Heloísa Souza, a Iraci Barbosa de Souza, a Gardênia Flores, meu grande amigo Felipe e toda a sua equipe, o Daniel Ribeiro, o Vitor Fatioli, ele que é sobrinho do Luciano. Parabéns, Vitão. A Giovana, que é cunhada do Luiz Cláudio, e também as irmãs Edna, Márcio e Lucas, mandando os parabéns para a Giovana. Saúde, paz, felicidades e, é claro, um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para você. Sequência tem Jornal em Foque com Chico Lascala. O Hora Geral é reprisado às 4 da tarde. Eu volto ao vivo amanhã, às 7 da manhã. Tchau.